Direito Responde. Olá, meu nome é Silvia, eu sou professora de Direito Constitucional e estamos aqui no programa Saber Direito Responde para esclarecer as dúvidas que ficaram ao longo da semana nas aulas que tratamos sobre princípios, interpretação do direito constitucional, na visão dessa nova hermenêutica interpretativa da Constituição. Assim, contamos com a presença dos alunos Sara, Matheus e Maiara, para que possamos aí estar esclarecendo as dúvidas que surgiram sobre o tema ao longo da semana. Sara, qual é a sua dúvida sobre o tema? Professora, a minha dúvida é, existe diferença entre direitos constitucionais e fundamentais? Ora, a pergunta da Sara nos remete aos direitos humanos. Direitos humanos os quais, fruto de evolução das conquistas sociais advindas do homem. Dessa forma, esses direitos humanos, quando positivados no texto constitucional, ganham o nome, ganham a nomenclatura de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais estão, ao longo do texto constitucional, em mais diversos artigos, dentre eles o artigo 5º, que estabelece as garantias e direitos fundamentais. Então, dentro do texto que permeia a Constituição Federal de 88, nós encontramos a positivação, o registro de diversos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais convivem harmonicamente com outras normas, sejam princípios ou sejam regras do texto constitucional sobre os mais diversos assuntos, desde normas, princípios ou regras que estabeleçam assuntos de formas gerais ou mesmo de formas específicas, ou mesmo quanto aos direitos fundamentais. Matheus. Professora, a senhora falou durante as aulas da interpretação constitucional. Minha pergunta é, em que medida as normas que influenciam a interpretação constitucional são diferentes das que guiam a interpretação em outros ramos do direito, como direito civil ou direito penal? Ora, Matheus, excelente a sua pergunta. Primeiramente, mais uma vez, é importante nós fazermos essa diferença das normas entre os princípios e as regras. Claramente estabelecido que as normas são princípios e regras presentes em todo o texto constitucional, nós precisamos estabelecer que ao longo da semana nós estudamos aqueles princípios instrumentais, aqueles princípios que nos levam à interpretação do texto constitucional. Dentre esses princípios que nos levam à interpretação do texto constitucional, à interpretação das normas constitucionais, nós falamos sobre o princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição, ele irradia todo o ordenamento jurídico. Dessa forma, a Constituição influencia em todo o ordenamento jurídico vigente, independente do ramo que estamos estudando. Seja ele de direito civil, seja ele de direito penal, seja ele de direito tributário. Dessa forma, o texto constitucional, irradiando todo o ordenamento jurídico, ele influencia toda a legislação infraconstitucional. Maiara. Professora, segundo Canutilho, os princípios são multifuncionais. Sendo assim, quais seriam as principais funções dos princípios no direito? Olha, Maiara, Canutilho traduz para a gente que os princípios são literalmente multi. Multi vem de vários, né? Eu gosto muito de uma definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, que nos remete à ideia de que os princípios são um mandamento nuclear do ordenamento jurídico. Dessa forma, pensando nos princípios como um mandamento nuclear de todo o ordenamento jurídico, com multifunções, literalmente, os princípios servem para interpretar, os princípios servem para valorar a norma. Ao que se falar até hoje em supraprincípios, os princípios têm uma função não só de interpretação, como também de trazer um sentido axiológico, de valorar aqueles princípios, aqueles valores estabelecidos. Esses são algumas das funções
estabelecida nos princípios. Professora, como é que fica essa questão da orientação das decisões judiciais? Ora, boa pergunta, Maiara. A Maiara completa dizendo assim, professora, dentro dessa função multi dos princípios trazidas por Canutilho, dentro dessa ideia de Celso Antônio Bandeira de Mello, que os positivos como mandamento nuclear de todo ordenamento jurídico, de alguma forma isso vai influenciar, isso vai refletir nas orientações das decisões judiciais? Bom, quando falamos a respeito dessa nova hermenêutica de interpretação constitucional, nós estabelecemos nela também um reflexo nas próprias decisões do judiciário. Esse reflexo das decisões do judiciário, trazidas por essa influência dos princípios, como, por exemplo, o princípio instrumental da supremacia da Constituição Federal, obviamente, vai trazer ao magistrado, vai trazer a quem está julgando a lide uma certa observância às normas inseridas no texto constitucional. Sabemos que mesmo para que possamos ter uma certa discricionariedade dentro do texto constitucional, dentro da força normativa da Constituição, essa discricionariedade está dentro do termo legal. Ela está dentro, literalmente, do ordenamento jurídico vigente. E, dessa forma, as decisões precisam ser fundamentadas, porém, colocando, literalmente, o fato à norma, podendo ser explicada, sim, pela valoração dos princípios ou pela instrumentalidade que ele nos conduz a uma interpretação. Sara? Professora, qual a participação da separação dos poderes dentro do texto constitucional? Ora, separação de poderes está dentro da teoria tripartite de Montesquieu. Dessa forma, Montesquieu diz o seguinte, que os poderes de forma tripartite, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, são poderes harmônicos e independentes entre si. Dessa forma, o texto constitucional no artigo 2º da Constituição Federal traz exatamente essa ideia. Os poderes executivo, legislativo e judiciário harmônicos e independentes entre si. A Constituição de 1988, Sara, consagra essa teoria tripartite de Montesquieu. Mateus. Professora, a senhora mencionou na aula a existência de alguns princípios implícitos na Constituição, mas como encontrá-los se eles não estão expressos no texto constitucional? Ora, Mateus, nós falamos a respeito disso na nossa primeira aula sobre princípios instrumentais que trazem essa interpretação constitucional. Dessa forma, quando nós mencionamos essa nova hermenêutica constitucional, que foi posteriormente tratada na aula seguinte, tratando especificamente da interpretação constitucional, nós trouxemos a ideia de alguns princípios instrumentais que norteiam essa interpretação. Esses princípios que norteiam a interpretação constitucional, eles não são explícitos, eles são frutos da doutrina e da jurisprudência. Você não encontra escrito, positivado dentro do texto constitucional, a força normativa da Constituição. Você não encontra positivado de forma expressa no texto constitucional a supremacia da Constituição, a presunção de constitucionalidade das normas do poder público. Porém, essa questão é um fruto, literalmente, do estudo da doutrina em consonância com a jurisprudência. Maiara? Professora, de acordo com o princípio da unidade, como deve ser realizada a interpretação constitucional? Olha, o que traduz o princípio da unidade, que também é um princípio implícito a respeito do texto constitucional, desenvolvido pela doutrina de jurisprudência, ele nos diz o seguinte: a Constituição não pode ser interpretada em tiras. A Constituição não pode ser interpretada de forma separada. O texto constitucional precisa ser harmônico entre si. As normas inseridas no texto constitucional precisam ter uma harmonia para se buscar a melhor solução para o caso. Dessa forma, o princípio da unidade da Constituição vê a Constituição como um todo, literalmente como uma fonte ampla e completa, e não realmente separada
em tiras. Sara? Professora, quais são os fundamentos da nova interpretação constitucional? Olha, quais são os fundamentos da nova interpretação constitucional? A nova interpretação constitucional, ela vem de uma evolução do constitucionalismo. Ela vem de uma vertente em que passamos a analisar de um pós-positivismo. Quando voltamos a pensar sobre a teoria das constituições, lembramos da teoria de Ferdinand Lassalle, como a Constituição como uma mera folha de papel. Falamos também sobre o sentido sociológico da Constituição. E trazemos a ideia posterior de Hans Kelsen, como a pirâmide de Hans Kelsen, como a Constituição no topo dessa pirâmide. Dentro desse entendimento pós-positivista, nós partimos do pressuposto da aplicação da norma de forma pela subsunção. Literalmente, a aplicabilidade do fato à norma. O que ocorreu ao longo do tempo foi que esse método de aplicação tecnicista da norma ao fato foi ficando ultrapassado. E dessa forma começamos a falar de uma visão pós-positivista ou, por alguns, chamadas de neoconstitucionalista. Essa nova vertente, essa nova hermenêutica constitucional, ao ser interpretado, a possuir os seus fundamentos, ela não abandona a interpretação passada, ela não abandona os métodos interpretativos tradicionais, mas ela se soma com novos métodos de interpretação. O fundamento de tudo isso vem de uma forma geral dos próprios direitos fundamentais consagrados no texto constitucional. Essa nova interpretação constitucional, ela vai terminar, ela vai desencadear na ideia, literalmente, dos direitos humanos, de buscar a melhor solução ao caso concreto dentro de uma visão dos direitos fundamentais. Dessa forma, a gente fala hoje nessa aplicabilidade da melhor solução ao caso, diferente da subsunção totalmente tecnicista, em que a gente estabelece a norma, a regra, a gente pensa de uma forma mais ampla, pensa na melhor solução ao caso concreto. Dessa forma, iremos para um breve intervalo e posteriormente voltaremos com mais questões no Saber Direito Responde. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde e agora iremos responder a questão do aluno Matheus. Professora, para alguns autores, o princípio da proporcionalidade é visto como um desdobramento do devido processo legal substancial. Outros discordam e defendem que, na verdade, ele é uma consequência não de um princípio específico, mas da estrutura dos princípios, da estrutura em geral dos princípios. Quem está certo? Olha, existe uma outra teoria que diz que a razoabilidade e a proporcionalidade nem é um princípio, que a proporcionalidade e a razoabilidade é um parâmetro, ou seja, existem discordâncias entre autores a respeito do papel do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade dentro do ordenamento jurídico. Sem querer dar razão ou não a ninguém, com todo o respeito à ideia de cada um deles, sem dúvida o que posso dizer é que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e aqui eu o chamo sim de princípio, até porque eu o relaciono como um dos princípios instrumentais de interpretação constitucional, o que eu posso estabelecer é que ele norteia todo o ordenamento jurídico. Qualquer que seja o ato, precisa ser de forma proporcional e razoável. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade adequa a norma com uma certa forma da sua necessidade, da sua adequação àquele fato concreto. Dessa forma, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, ele literalmente estabelece no ordenamento jurídico brasileiro uma função de suma importância, uma função de que possamos literalmente ponderar, que possamos literalmente vedar os excessos, literalmente uma proibição
dos excessos. A vertente que está correta, literalmente eu sempre acredito que podemos juntar as ideias para que podemos concatená-las da melhor forma possível. De qualquer forma, como o aluno nos falou, literalmente alguns autores defendem que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade é um desdobramento do princípio do devido processo legal substancial. Outros já dizem que ele é um princípio independente. Outros já dizem que ele é um parâmetro para o ordenamento. Ora, aqui iremos estabelecê-lo como um princípio que norteia todo ordenamento jurídico, que deve, literalmente, proibir os excessos e agir de forma razoável, de forma equilibrada, de forma ponderada. Professora, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas não seria um fator limitador da autonomia da vontade? Olha, a questão da aplicabilidade dos direitos fundamentais no direito privado. É isso que nos remete essa pergunta. A aplicabilidade desses direitos de cunho público, de cunho geral, dentro do direito privado. Ao longo das nossas aulas de toda semana, nós falamos sobre a aplicabilidade do direito constitucional em qualquer ramo do direito. Inclusive, falamos da aplicabilidade dele também dentro do direito privado. Dessa forma, o que compreendemos é que os princípios instrumentais de interpretação constitucional, eles não só atingem a Constituição, as normas dentro do texto constitucional, como também atinge a legislação infraconstitucional, sejam leis, sejam atos normativos, sejam decretos. E quando eu digo que ele atinge todo o ordenamento jurídico, todas as normas infraconstitucionais, ele também entra na seara do direito privado. Tem um julgado bastante interessante sobre o tema, que nos remete à historinha de trabalhadores de uma fábrica de lingerie em que seriam vistoriados de forma íntima. E foi compreendido que essa vistoria íntima trazia um enorme constrangimento para os trabalhadores daquela fábrica. E desse modo, foi proibida a revista íntima a eles. Olha só, esse é um exemplo prático da exercício da questão do direito público, do direito fundamental, à integridade daquela pessoa, dentro do direito privado, dentro daquela questão em que estabelecem autonomia de vontades. Dessa forma, os princípios constitucionais que interpretam a Constituição, o texto constitucional, os direitos fundamentais, eles também permeiam a seara do direito privado. Professora, nas suas aulas você comentou sobre mutação constitucional. Como esse fenômeno ocorre na prática? Ora, o fenômeno da mutação constitucional nada mais é que uma evolução do texto constitucional sem alterá-lo. É um processo evolutivo da compreensão, da interpretação do que está no texto constitucional sem que haja uma alterabilidade formal do texto constitucional. Dessa forma, nós falamos nas nossas aulas, ao longo da semana, sobre a alterabilidade do texto constitucional. E aí falamos que a interpretação constitucional não se confunde com a alterabilidade formal do texto. Isso porque a alterabilidade formal do texto constitucional, por intermédio de emenda constitucional, está totalmente positivado no artigo 60 da Constituição Federal. Ela segue aquele processo, desde quem possa propor uma emenda constitucional até como ela entra no ordenamento jurídico da Constituição, como ela adentra o texto constitucional. Dessa forma, o que ocorre é que no fenômeno da mutação constitucional não existe essa alterabilidade, não existe alterabilidade do texto constitucional. Assim, o que há é uma mudança de interpretação sem que haja alteração do texto. Me lembro que durante as aulas, nós citamos o exemplo da casa como asilo inviolável.
Nós citamos o exemplo de que a casa como asilo inviolável fugiu daquela compreensão, fugiu daquela determinação tradicional e hoje a casa pode ser entendido como um quarto de motel, um quarto de hotel ou até um escritório. Isso veio do fenômeno da mutação constitucional, que alterou o entendimento jurídico constitucional do que é casa. Porém, o texto constitucional permanece intacto. Professora, eu tenho outra dúvida. Nós sabemos que a nossa Constituição ela é bem prolixa e bem analítica, inclusive no que se refere a princípios e direitos. Minha pergunta é, o que levou o nosso Constituinte a colocar tantos direitos e tantos princípios na nossa Constituição? Ora, o que levou o Constituinte a colocar tantos princípios e tantos direitos na Constituição? Vamos começar primeiro pelo texto constitucional. Vamos começar literalmente norteando o nosso texto constitucional. A Constituição de 1988, entre os seus 250 artigos, com diversos incisos, parágrafos, ele nos traz a ideia de diversos assuntos. A Constituição Federal de 88, ela trata desde a estrutura do Estado, aos princípios fundamentais do Estado, ao direito econômico, ao meio ambiente, à organização dos Estados e assim sucessivamente. O que ocorre é que o texto constitucional de 88 não se limitou apenas a assuntos gerais. Ele também tratou um pouquinho de ramos de direito específicos, literalmente dando um norte a eles e até de assuntos isolados, como a capital do Brasil, Brasília, literalmente. Então, o texto constitucional ele trouxe uma série de normas, princípios e regras dos mais diversos assuntos, o que faz entendê-la como uma Constituição totalmente prolixa, uma Constituição bastante prolixa. Dessa forma, a Constituição de 1988, ela foi um marco da redemocratização do país. Após a época da ditadura militar, o país precisou dar uma resposta à sociedade. Essa resposta à sociedade foi esse fenômeno da redemocratização. Desse modo, partindo desse pressuposto, dessa redemocratização do país, e em nossas aulas, fizemos inclusive a junção de democracia com essa interpretação, para chegarmos a essa ideia de uma redemocratização, o legislador tentou realmente dar essas respostas ao cidadão, dar essa resposta à sociedade. De toda forma, não só com esse intuito, mas também com a forma da evolução do direito constitucional, com a evolução da interpretação constitucional, que temos falado aqui durante toda essa semana, que foi dito aqui ao longo dessa semana, nós passamos por um fenômeno que modificou a interpretação constitucional, seja pelas interpretações em específicos de métodos tradicionais, de métodos mais modernos, seja pela própria mutação constitucional. Houve uma alteração do texto constitucional. Essa alteração ensejou, sim, novos princípios, nova forma de interpretativa, tornando o texto constitucional ainda mais amplo. Professora, a senhora mencionou então que esse alto número de princípios e direitos tem a ver com o nosso passado autoritário, da ditadura. Tem a ver também com o pós-guerra? O fato de a Constituição ter sido elaborada 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial? Olha, o fenômeno da nova interpretação constitucional chegou ao Brasil com uma forma mais tardia. Porém, a origem dele vem justamente do que você falou, justamente do pós-guerra. Advinda das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, principalmente do nazismo e do fascismo, o povo clamava por justiça, o povo clamava por seus direitos. Dessa forma, nasceu-se aí esse sentimento constitucional da população. De forma mais tardia, após realmente um longo período da ditadura militar, com o marco da redemocratização do país, com a Constituição de 1988, trouxe para o Brasil, mesmo que de forma ainda embrionária, o sentimento constitucional. Esse sentimento que passou a nascer na sociedade, esse sentimento de defesa dos seus direitos, não só dos direitos dele, pela democracia em que vivemos, de uma forma como estrutural do Estado, mas também dos direitos inerentes à pessoa. Dessa forma, sem dúvida,
essas atrocidades advindas do autoritarismo, do fascismo, do nazismo ou mesmo da ditadura militar no Brasil, sem dúvida teve grande influência nessa positivação dos direitos fundamentais. Hoje falamos, inclusive, em cláusulas de vedação ao retrocesso. Essas cláusulas de vedação ao retrocesso trouxe para o texto constitucional a ideia de assegurar que essas cláusulas, esses direitos, esses princípios, sejam normas formadas por regras ou por princípios que são inerentes aos direitos fundamentais, e aí eu falei para vocês que ela traz um aparato, uma base para essa nova interpretação constitucional, para essa era pós-positivista, para essa era neoconstitucionalista, sem dúvida, sem sombra de dúvida, ela estabelece um marco sim. Chegamos ao fim de mais um programa Saber Direito Responde. Quero agradecer a oportunidade à TV Justiça por poder estar aqui falando sobre o tema, debatendo, trazendo essa questão. Agradecer também aos alunos que vieram, que trouxeram suas dúvidas e engrandeceram o nosso tema de princípios e interpretação constitucional. Deixo aqui o meu muito obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.